Tá. Ok. Primeira aula, dia 10 de fevereiro de 2021, resíduos florestais e madeireiros. Vou fazer isso para eu me controlar, porque já tem tanta gravação e como eu te falei a semana passada, eu vou procurar pôr também as aulas no canal do YouTube e passar o endereço nesses grupos, tá bom? Tanto dessa disciplina como da outra. Bom, Laila, então a primeira coisa que eu vou fazer para deixar gravado também para o Júnior assistir quando ele puder, eu vou fazer um pequeno histórico dessa disciplina e vou comentar a importância dessa temática, a importância que esse tema dos resíduos vem ganhando ano a ano, mês a mês, dentro do contexto da indústria madeireira florestal e dentro da área de manejo florestal, florestas naturais, dentro da questão da certificação de produtos florestais e etc. Deixa eu só ligar minha câmera aqui também para ficar registrado como a gente tem feito. E, enfim, lá, se eu estiver olhando para cima um pouquinho aqui, caçando anjo, tá? Você não repara, não. É porque eu aprendi agora no começo do ano, a gente deu um curso também de extensão e eu montei duas telas de computador. Na verdade, além do computador que está aqui embaixo, eu tenho uma televisão, na verdade, que eu pus aqui em cima para caber várias imagens e aprendi a trabalhar com as duas telas. O único inconveniente é que de vez em quando eu fico olhando para cima, assim, tá bom? E porque eu tenho que deixar a aula em cima porque é a tela que está sendo gravada, mas vou procurar ficar olhando para a câmera aqui para ficar uma interação. E esse aqui que está aqui, ó, na minha boca é o microfone para tentar evitar muito do barulho externo que nem eu te falei, tá bom? Bom, Laila, é o seguinte, essa disciplina e Júnior também, que são os dois presentes aqui da nossa turminha 2021. O semestre, na verdade, ele não é 2021, né? É 2020.2, é isso, né? Acho que é. Ficou 2020.1. 2020.1 ainda. Ah, verdade, porque o ECE do período passado eles batizaram como 2020.5, né? E esse daqui foi Isso. 2020.1. Não entendi bem, eu tô mais acostumado com a ferramentalização do calendário da pós-graduação que a gente que monta. Na pós-graduação a gente batizou esse semestre como 2021 primeiro já, mas na graduação é a Prograde que faz essa lógica e essa logística de inserir o sistema no cigarro. Bom, Laila, voltando então. Então essa disciplina de resíduos florestais, resíduos madeireiros, ela surgiu a partir de alguns contextos, né? Então, é uma disciplina que já tem cerca de 7, 8 anos, uma disciplina optativa. Como você mesmo falou a semana passada, a gente tem ainda uma carência de, da oferta de disciplinas optativas para os alunos escolherem, complementarem a sua formação. E a gente vinha fazendo uma reflexão sobre a atualização do nosso currículo, também do curso de engenharia florestal e etc. Nessa época também a gente estava discutindo uma carga horária mínima dos professores. O nosso departamento ele tinha uma certa folga em termos de carga horária. A gente fez uma reflexão no departamento de produtos florestais no sentido então de ampliar a oferta das optativas. Então comecei a pensar, eu já vinha muitos anos lecionando lá a parte de serraria, processamento mecânico e etc. E a área de resíduos eu já tinha montado algumas aulas, algumas imagens e contextos e mídia, etc., junto da disciplina de processamento mecânico. E aquilo sempre me instigou. Paralelo a isso, eu tinha também alguns colegas de profissão, alguns professores lá da Exalc, da onde eu fiz minha graduação e mestrado,
que caminharam muito nessa área de gestão, gerenciamento de resíduos, na área de certificação de produtos madeireiros, produtos florestais não madeireiros, várias coisas que caminham junto a esse gerenciamento e essa gestão dos resíduos florestais e, consequentemente, resíduos madeireiros. Aliás, essa distinção entre o que a gente chama de resíduos florestais e o que a gente chama de resíduos madeireiros é uma distinção que a gente vai trabalhar possivelmente na semana que vem, que é a primeira forma da gente classificar esses materiais, esses subprodutos ou, eventualmente, esses rejeitos que a gente vai trabalhar. Outra distinção que a gente vai fazer é o que é subproduto, o que é resíduo, o que é rejeito, de forma muito técnica, subsidiada por literatura, por normas da ABNT, normas internacionais e também algumas legislações como a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Mas voltando, então a disciplina foi criada há já 7, 8 anos atrás. A ideia era ter uma turma reduzida, então essa disciplina ela é ofertada da forma presencial, com apenas 15 vagas, e foi alocada, então, inserida dentro de um contexto também do laboratório de processamento de madeiras, que você conhece, lá já tivemos algumas aulas lá, eu acho que eu lembro de você lá, e o Júnior também. O Júnior começou a fazer essa disciplina aqui, teve um problema de saúde sério, lembro que era alguma coisa no ouvido, se não me engano, e ele trancou o curso, aliás. Aí fico feliz que ele vai conseguir complementar a disciplina. Então, dentro do contexto da formatação de um laboratório de processamento de madeira, que é a área, enfim, que eu tenho, minha área raiz, vamos dizer assim, eu tenho trabalhado questões ligadas à sustentabilidade, à certificação de produtos, a um conceito mais atual, dinâmico, correto, ecologicamente certo, de ter processos que usam a madeira, a principal matéria-prima florestal, de uma forma racional, né? Mais inteligente, mais correta. Isso são pontos que a gente discute muito nessa disciplina de resíduos. Então a gente começou a tratar melhor dos resíduos, observá-los. Há alguns anos eu tenho um bolsista de PIBIC para trabalhar especificamente a questão de resíduos do nosso laboratório. O projeto do PIBIC que a gente vem renovando, essa bolsa, que hoje é a Karina, uma discente também que está formando, quase formando, ele tem um contexto de organizar toda a geração, estocagem, armazenamento, tratamento inicial, controle de qualidade e verificação de parcerias e usos dos resíduos que o laboratório gera. Então a disciplina também veio de encontro a isso. E onde que eu estou querendo chegar contextualizando essa disciplina alocada dentro do contexto do laboratório de processamento de madeiras? Ela foi ali inserida porque o laboratório passou a enxergar e identificar, armazenar e utilizar seus resíduos de uma forma mais racional em tudo que a gente faz, de ensino, pesquisa e eventualmente de cursos de extensão, como alguns que a gente vai comentando aí ao longo da disciplina. O laboratório e o grande barato assim dessa disciplina é ela ser, obviamente, de forma presencial, junto do laboratório, né? Em todos os inícios das minhas disciplinas eu apresento os ambientes do laboratório, então a gente tem um setor mais bruto de estocagem de madeira dos projetos, a gente tem uma sala de aula, a gente tem um pequeno laboratório de propriedades de madeira, a gente tem um ambiente ali onde a gente consegue fazer videoconferências e reuniões, e a gente tem uma marcenaria no laboratório. E trabalhamos junto também de uma serraria, que é a unidade de processamento de madeira do nosso instituto. Então, inevitavelmente, durante esse período de isolamento, aulas online, de forma emergencial, já vou falar um pouco disso, a gente perdeu muita possibilidade de visualização de processos, de aulas práticas, etc. Né?
existia uma opção de não dar essas aulas, as disciplinas optativas, não só essa na graduação como a da pós-graduação também, e na verdade nem as disciplinas obrigatórias os professores eram, entre aspas, obrigados a lecionar. Então o período passado foi uma espécie de teste, né? A gente não sabia se isso ia perdurar, por quantos semestres, quantos períodos de aula. Infelizmente isso passou do ano de 2020, está entrando em 2021, e no cenário atual de começo de vacinação, etc., a gente ainda acredita que o ano inteiro vai ser, de alguma maneira, lecionado de forma não 100% presencial. Então, o período que vem, eventualmente, tem algumas aulas práticas possíveis, a gente tem falado um pouco disso, mas a maneira que a gente mais acredita, mais gosta de lecionar e ter essa relação de aprendizagem, ensino, relação professor-aluno, é a forma presencial. E se tudo correr bem, a gente vai voltar a isso em breve. Mas, no contexto de contribuir, de desafiar essa nova realidade provisória e aprender a mexer com essas dinâmicas todas de plataforma, aula virtual, etc. E também acredito que ajudar os alunos, né, o pessoal que estava se formando, que precisa fazer crédito, o pessoal da pós-graduação, que tem bolsa, que vai chegando no final, etc. Eu tomei essa decisão pessoal de lecionar, tanto na graduação como na pós-graduação. Bom, então a disciplina surgiu nesse contexto. Queria falar um pouco como ela foi adaptada, então, no período passado, para essa forma online, falar um pouco da dinâmica, também ouvir um pouco vocês. Já falamos um pouquinho disso semana passada, mas foi um bate-papo muito rápido, né? Então, aproveitando que eu estou gravando a aula, vou deixar isso disponível para o Júnior também. Vou explicar mais em detalhes essa dinâmica. Qualquer coisa você pode me interromper, tá, Laila? Principalmente se tiver também algum problema no áudio ou conexão, e vou procurar aqui até umas 2 horas no máximo fazer essa introdução, depois a gente passar a apresentação. Tá bom, legal, pode me mandando mensagenzinha no chat que eu tô atento aqui, tá, Laila? Vamos lá, eu tava... tá, como é que a gente adaptou a disciplina? Bom, essa disciplina, a gente tem um processo aqui que é 50-50. O que é o 50-50? É o 50-50 no inglês. 50% aulas teóricas e 50% aulas bastante práticas. Diria que até a gente faz mais coisa prática do que teórica nessa disciplina. Então, absolutamente tudo que a gente vê nessas apresentações que a gente vai começar hoje sobre uma dinâmica de características da madeira, identificar links com a geração de resíduo. Essa imagem que está inicialmente na tela é uma imagem de transporte de madeira e estocagem em água, etc. E a gente vai fazendo então links com a geração de resíduos, a partir de características de manejo, de tratamento, movimentação, estocagem e uso da madeira. Então a gente vai começando a observar o porquê que a madeira gera subprodutos no seu consumo e na sua transformação. Bom, então absolutamente todos esses materiais a gente tem condição de observar alguma característica prática. Por exemplo, que nem essa tela que a gente tem aí, né? Eu faço uma coisa bem legal com os alunos, que é visitar a sede do Sindicato dos Professores lá, a DUR, que é uma construção em madeira. Eu mostro muitas árvores, estoque de madeira, movimentação. Então, tudo que a gente vê em teoria,
a gente vê também na prática, tá? Bom, então o que a gente fez para conseguir transformar essa dinâmica da falta das aulas práticas é a gente passar pelas apresentações, os slides, os conteúdos teóricos até mais ou menos a sexta semana de aula, e depois a gente vai fazer uma aula lá pela sétima semana mais ou menos, que é uma conversa grande sobre o desenvolvimento de um trabalho prático dentro das condições que forem possíveis para os alunos em seus ambientes atuais, né? Então a gente tem a maioria dos alunos em casa nesse momento, junto de seus familiares, atravessando essa pandemia maluca. Poucos alunos ali em Seropédica ou em República ou mesmo alojados, mas período passado a gente teve 6 ou 7 alunos, todos conseguiram de alguma forma desenvolver um trabalho prático, alocando, né, discutindo contextos que eu vou passar num roteiro muito bacana, que vai utilizar assim, desde a coleta de um resíduo madeireiro, sua transformação com ferramentas manuais, na maioria das vezes, vamos discutir quais são essas ferramentas, quais os subresíduos desse processo, o que a gente chama de rejeito, aquela parte que não dá para aproveitar de jeito nenhum. E na última semana de aula é feita então uma discussão sobre esse projeto, né, sobre como foi esse processo de transformação, qual foi o valor agregado, quais foram os processos manuais, ferramentas, ganhos, possibilidades, legislações envolvidas. Então é uma dinâmica bem interessante. Tudo isso era feito acompanhando essas aulas práticas a partir da 7ª semana, como eu falei, em loco, ali no laboratório, principalmente no ambiente da marcenaria, e isso tudo era então apresentado na última semana de aula. Tudo bem, Laila? O barulho aqui tá complicado, mas tá dando para entender? Tô procurando falar bem no microfone aqui, tá? Dá para ouvir, mas tá baixo o barulho, né, da obra. Tô tentando, às vezes atrapalha até a concentração aqui, mas eu vou tocando aqui, tá bom? Se tiver difícil, você me avisa. Bom, a partir também da concepção da disciplina, essa disciplina, uma coisa que eu estou esquecendo de falar, é que ela surgiu primeiro no contexto da pós-graduação. Então eu comecei primeiro a área de resíduos dentro do PPG-CAF, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais. A disciplina na pós-graduação, da mesma forma que também eu trouxe essa característica para a graduação, ela não é ministrada somente para o pessoal da engenharia florestal, ou naquele caso para engenheiros florestais formados, né? Então, na pós-graduação a gente tem muita gente que não é oriunda ou formada no curso de florestal aqui da Rural, e então vem gente de todas as partes, a gente tem até advogado fazendo, engenheiros ambientais, agrônomos, muitos biólogos. Então a gente tem uma introdução falando de características da madeira, que é essa aula inicial, para um entendimento, um nivelamento muito rápido sobre características e propriedades da madeira, tá? Quando a gente trouxe a disciplina de resíduos para a graduação, o que eu fiz foi colocá-la como livre escolha, né? Acho que chama assim, que é uma disciplina então que pode ser ofertada para qualquer curso
da Rural e praticamente todos os períodos a gente tem alunos de fora da engenharia florestal. Como esse período vamos ter os júnior aí da licenciatura em educação do campo. O que é muito rico para o nosso processo também. Traz outros... Desculpa. Traz outros olhares, outras perspectivas. Então a gente teve pessoal da agronomia, teve pessoal da biologia, teve alunos da arquitetura, já teve alguns alunos da arquitetura que contribuíram muito nessa concepção do produto, do projeto, etc. Foi muito bacana. Então também é importante a gente fazer esse nivelamento, essa questão de um resumo de características e propriedades da madeira, ok? Bom, depois dessa revisão inicial sobre características da madeira, a gente vai falar sobre classificações dos resíduos florestais e madeireiros, sobre legislações, sobre normas técnicas, uma discussão sobre a política nacional de resíduos sólidos. Vamos fazer um grande apanhado de processos geradores de resíduos e vamos fazer uma grande visualização de possibilidades de aproveitamento desses resíduos, tá? Também faremos, acho que eu esqueci de uma aula onde a gente define o que é subproduto, o que é rejeito, o que é resíduo, quais são os tipos e classificações de processo de gestão desses materiais. E acho que é isso. Então esse conteúdo aí, ele é um conteúdo teórico, como eu falei, até mais ou menos a metade do curso, e depois a gente passa, então, a discussão e acompanhamento do trabalho prático. O trabalho prático, dentro da possibilidade de cada um, a gente vai acompanhando semana a semana as ideias, o desenvolvimento, e como eu faço lá no laboratório, a gente vai usar essa ferramenta principalmente da câmera e da plataforma, enfim, como a gente puder fazer melhor, a gente vai discutindo o desenvolvimento, tá? E eu vou tentando ajudar e contribuir dentro das possibilidades de cada um de vocês, trabalhar esse projeto. A gente vai acompanhando a evolução dele semana a semana. Tudo bem? Então, Laila, nesse momento eu vou passar a discutir. Então, você deve ver uma bolinha vermelha aqui, tá bom? Acompanhando a apresentação. E vamos discutir, deixa eu ver só quantos slides são, para analisar. São 33 slides. Eu vou passar algumas imagens de processos madeireiros que são ligados a características do consumo da madeira e característica dos produtos aplicados. Tá? Vou falar um pouco mais alto até aqui para o meu entendimento e também para você ajustar aí o seu som da melhor forma possível. Bom, a primeira imagem que a gente vê é uma imagem que traz informações do transporte de madeira, da estocagem da madeira e de um produto importante que é a madeira na construção civil, né? Bom, olhando essa imagem desse grande caminhão, que é um treminhão, na verdade, né? Um cavalo, que a gente chama de cavalo mecânico, com 3 reboques, né? Ou seja, 3 volumes de carga. Então, nesse treminhão, ou com essa imagem do treminhão, a gente consegue observar como transportar madeira não é uma coisa simples, né? Ou seja, transportar madeira é uma atividade onerosa, ou seja, cara, é uma atividade pesada, bruta, né? E é uma atividade que não é fácil, enfim. Então é uma característica de todo e qualquer processo madeireiro
trabalhar com uma matéria-prima que não é simples de ser manuseada. Tá? Essas duas situações aqui de estocagem e movimentação de madeira em leitos de rio é uma situação comum no norte do nosso país, mais atrelada à exploração e consumo de madeira nativa brasileira, onde, usufruindo então da proximidade de grandes rios, a madeira pode ser armazenada e movimentada em direção à serraria. Tá? Então, isso que a gente está vendo aí de armazenar madeira na água, ele tem a ver com melhorar essa questão da movimentação. Tá? E aqui a gente já faz uma primeira observação de várias possibilidades do uso da madeira na construção civil, detalhando aqui questões de estrutura de telhado, esquadrias lá da disciplina de processamento, para quem está chegando agora. Esquadrias é esse mercado de suporte à construção civil. Então, por exemplo, o que é esquadria aqui? As janelas, as venezianas, o corrimão aqui da escada, o próprio batente. Então é esse mercado de suporte à construção civil, mercado de esquadrias. E obviamente aqui parede, pilar, o piso, uma construção toda em madeira que está aqui também por uma característica muito bacana, que é a suspensão do solo, né? Então essa casa que a gente usou como exemplo nessa imagem inicial para falar de características, ela está afastando a madeira do contato com o solo, também afastando do contato direto com a umidade, o que traz algumas vantagens para o uso final. Mas vamos lá, Laila, vai sobrar muito para você, já que você é a única aluna hoje. Eu queria que você dissesse, primeiro olhando a fotografia aí do caminhão, se você consegue trazer para a gente ou me responder que tipo de resíduo pode ser gerado no transporte e movimentação da madeira. Você consegue me responder? Pode ser pelo chat ou usando aí o microfone. Por exemplo, desde quando ela é árvore para o transporte, isso? Pode ser. Desde quando ela é árvore, ela tem que ser movimentada de um plantio ou de uma área de manejo florestal e precisa ser carregada de alguma forma até a unidade industrial. O que você enxerga aí de resíduos sendo gerados? Bom, a casca, né, já deve ter sido retirada, aparece aí pela foto. Os galhos, né, feita desrama, feito o desgalhamento dela. Então a gente aí já vai ter a casca, já vai ter os galhos. No momento do corte, né, a gente tem a serragem ali, pelo maquinário, pela motosserra. Certo. Corte ainda no campo, né? Você está falando. Isso, corte no campo. Vai ter essa serragem. Eu consigo pensar nesses três, né? A casca, galhos e a serragem no momento do corte. Tá. Algumas observações. Tudo que você falou está bem correto, coerente e é por aí mesmo. A gente começa a enxergar resíduos ainda florestais desde o momento do corte da árvore até sua retirada do plantio ou da área de manejo, ao longo do transporte. Então a gente tem muita coisa sendo gerada ainda antes de chegar na fábrica, vamos dizer assim. Você tem um amigo aí, um galo, hein, Laila, também? Tem, é meu vizinho. Tem galo, tem pato. Ah, é? Você tá numa área rural aí? Não, moro bem no centro. Seu vizinho tem uns animais. Mas aqui os terrenos são grandes, né? A gente tem um quintal bem espaçoso. Aí ele. Legal. Aí.
Bom, Ele é todo desordenado, canta 3 horas da manhã, sério, 1 hora da tarde. que legal, hein? Na hora das aulas, e assim vamos, Aham. né? É obra, gato. Outro dia a gente estava fazendo, só um parênteses, a gente está fazendo, na verdade ainda não acabou, o processo de seleção da pós-graduação está sendo todo virtual. E aí tinha um candidato que ligou a câmera, está sendo nessa plataforma também, tem que apresentar um pré-projeto e a gente faz uma entrevista com o candidato. Mas tinha um cachorro desesperado, cara, e era do vizinho também, tadinho, não era dele. Então ele ligava o microfone e apresentou o projeto, mas com o cachorro latindo, a gente falou, bom, gente, faz parte, vamos que vamos, né? Por Agora, isso até que eu desativei o áudio, porque além do galo cantando, eu tenho 2 cachorros, né? Aí é, se passa moto na rua, ele sai latindo. Aí se passa caminhão, sai latindo. Não dá pra ficar com o áudio toda hora, não. nossa. Não. Bom, vamos ver. Parece que minha obra aqui melhorou também. Eu falei alguma coisa deles trabalharem só de manhã. Não sei se vão dar um tempo agora. Bom, mas vamos lá. Então, o que você falou está bem coerente. E eu gosto de fazer essa reflexão aqui do transporte, da movimentação de madeira, que é uma coisa bastante cara. Então, você calcula, né? A gente tem uma unidade de processamento de madeira, uma serraria, uma fábrica de pisos, uma fábrica de esquadrias, que tem que atravessar, isso tem bastante a ver com esse contexto do resíduo, eles têm que atravessar um problema, ou superar um desafio que é trabalhar com toras de madeira. A tora de madeira é uma coisa ingrata, né? É uma encrenca para a indústria de processamento mecânico, porque ela tem um formato muito irregular, tortuoso, tendendo a um cilindro, mas muitas vezes ela não é um cilindro perfeito, ou nunca ela é um cilindro perfeito, e na sua transformação, nas suas transformações feitas nas unidades industriais, a gente vai gerando subprodutos e resíduos e rejeitos. Então vocês vão acostumando assim a essa minha gramática aqui na aula de resíduos com alguns termos, né? Costaneiras, serragens, maravalhas, refilos, que mais? Briquetes, etc. Então são vários termos que eu gostaria que vocês fossem gravando. Então esses três é muito importante a gente ter clareza da distinção, que é subproduto, que é resíduo, que é rejeito. E eu não vou falar isso agora, a gente vai ter uma aula especificamente disso, vamos destrinchar esses conceitos, principalmente a partir da BNT, da norma 10025 e da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que traz essas distinções. Bom, mas vamos voltar ali para a imagem. Então, transportar, estocar madeira e utilizá-la para diversos fins é uma característica, é uma situação, é um processo que não é fácil em várias situações. Então, é uma matéria-prima, calcula, né? Não sei se todo mundo já parou para pensar nisso, mas tudo que é madeira em nossa vida, a gente tem muitos produtos de madeira, demandou um projeto, né, inicial de plantar uma área, manejar, conduzir o plantio, o crescimento de árvores, depois o corte, o abate dessas árvores, as suas transformações. Então esse é um processo caro, né? Olha só que difícil que é transportar madeira. Aqui a única correção que eu acho, Laila, pelo jeitão, é que a madeira ainda não está descascada, não. Como você falou, tem um pouquinho de cara ali de eucalipto com casca sendo levado para uma indústria de celulose, onde o descascamento vai ser feito lá na indústria, tá? E vale um parênteses já, porque isso vai ser muito, muito, muito recorrente na nossa disciplina, que é a questão de falar de casca, tá? A casca, principalmente na fábrica, ela constitui o principal subproduto do processo, tá? A gente tem muita casca, a gente vai falar muito de descascamento, que é um resíduo inevitável quando a gente transforma madeira num produto. Mas vamos lá. Então, só para terminar essa imagem,
A gente tem muitos problemas, dificuldades, geração de resíduos no transporte. Além de tudo que você falou, a gente tem na movimentação, por gruas, carregadores florestais, a gente tem muita quebra de madeira também. Os ambientes, aqui parece estar bem limpinho, mas os ambientes onde esses caminhões, tratores, carregadores florestais, eles trabalham, são ambientes que vão ficando carregados de resíduos, tá? E esse manejo não é fácil, muitas vezes limpar um pátio de uma indústria ou mesmo retirar tudo que é madeira que quebrou, toras finas que vão se quebrando e vão se desqualificando para o processo principal da indústria de celulose, da serraria, da indústria de chapas, etc. Então a gente vai tendo muito resíduo sendo gerado na sua movimentação. Bom, essa segunda imagem a gente trabalha já dentro de um ambiente mais controlado. Então tem algumas imagens aí de uma pequena marcenaria, talvez, para a gente introduzir algumas coisas que vão ser úteis, inclusive para realização ou produção do trabalho prático da disciplina. Então, a semana passada a gente já falou, né, Laila, naquela aula lá que eu falei que é mais ou menos a metade do curso, eu vou pedir para você juntar tudo isso aqui, ó, tá vendo o meu mouse aí, né? Tudo isso daqui que você conseguir achar. Prego, chave de fenda, serrote, parafuso, arco de serra, furadeira, serra tico-tico, lixa, formão, lima, grosa, enfim, tudo que você achar na sua casa que você pode, de algum jeito, trabalhar uma peça de madeira ou de um resíduo, você vai trazer, vai tentar mostrar aqui na câmera e a gente vai, em conjunto, tentar transformar isso num projeto a ser desenvolvido. E no período passado foi muito legal essas aulas, esse desafio. Estou tentando lembrar que algumas dessas coisas estão tudo gravadas, depois vocês podem até ver. Tem como exemplo o que a gente fez no período passado. Bom, a mensagem aqui dessas imagens é assim: a madeira, ela é um material. Quando eu falo madeira e material, eu sempre lembro do meu orientador de doutorado, o professor Francisco Antônio Rocco. Ele começava a aula dele, e olha que ele era um engenheiro civil, dando aula num curso de engenharia de materiais e engenharia civil, lá da USP de São Carlos, e ele começava a aula dele, ele é um grande especialista em estruturas de madeira, ele começava a aula dele dizendo: a madeira é o mais fantástico dos materiais. Concorda ou não concorda? Aí começava, um cara muito com uma didática muito bacana. Eu fiz as disciplinas da graduação dele mesmo, estando na pós, lá na Escola de Engenharia de São Carlos, e nunca me esqueço da didática que ele tinha para convencer então os alunos ali. Era uma turma grande de cursos, como eu falei, engenharia civil e engenharia de materiais, e ele fazia ali um convencimento que a madeira é um dos mais fantásticos materiais para diversos usos. Então, uma das características que a madeira apresenta é que ela pode ser trabalhada facilmente, obtendo-se então diferentes formas desejadas, sem a necessidade de equipamentos muito complexos. Então, esses equipamentos ou máquinas ou ferramentas que estão aparecendo aí, depois também a gente vai fazer a distinção aí do que é equipamento, do que é máquina, do que é ferramenta, né? Normalmente ferramentas são aqueles equipamentos, é um equipamento também, mas as ferramentas, elas se diferem de máquinas porque elas não têm uma função motora ou motriz. Ela não são ferramentas a combustão, nem com motores elétricos, nem outro tipo de acionamento, que não o acionamento manual. Então tudo que a gente está vendo aí é ferramenta manual. E a madeira, ela pode sim ser matéria-prima de produtos fantásticos também, só com a utilização de ferramentas manuais, ferramentas simples. Então ela é um material
onde a trabalhabilidade ela é muito tranquila. Então, quando a gente utiliza a madeira para diversos fins, então realmente a minha obra aqui melhorou, vou pôr o microfone aqui embaixo para ficar com as mãos mais livres. Eu falo muito com as mãos aqui, como bom neto de italiano também. Então a madeira ela é muito facilmente trabalhada a partir de ferramentas simples, manuais. E a gente tem desenvolvido na disciplina coisas muito legais a partir de uma peça de madeira, mas que obrigatoriamente vai ser uma peça advinda de um subproduto ou de um resíduo de algum processo. Então quero que vocês tragam também no desenvolvimento do trabalho que vai ser o trabalho da avaliação da nota da disciplina, vocês vão trazer para mim, mostrar aqui na câmera ou mandar foto lá no nosso grupo do WhatsApp da matéria-prima do trabalho de vocês, que vai ser um resíduo madeireiro. Não vale pegar uma tábua bonitinha, comprada, etc. Vai ter que achar algum resíduo, uma serragem, acho que você falou, né, lá da semana passada, uma peça de descarte. Aqui no meu bairro é muito comum essas caçambas, né, de quem faz obra, reforma, etc. Tem muita madeira nessas caçambas, né? Então já vários alunos fizeram isso. Vai lá, pega algumas peças. Ah, professor, vi aqui um resto de cadeira, de móvel, de piso que alguém trocou, alguma coisa, e pensei em desenvolver isso. E a gente vai dar as opções sobre o que fazer. Bom, mas a mensagem final, deixa eu ver se aparece aqui alguma coisa. Não. Ah, aparece. É que toda e qualquer operação, por mais simples que ela seja, feita numa peça de madeira, ela vai gerar um resíduo. Então, deixa eu ler direitinho lá. Toda e qualquer operação ou processo com madeira, por menor que seja, vai gerar um resíduo. Tá? Se esse resíduo pode ser classificado como subproduto, e normalmente ele a gente vai discutir isso no trabalho e vamos discutir isso com várias definições técnicas, como eu falei. Ou se esse produto, se esse resíduo vai ser caracterizado como um rejeito, a gente também vai discutir. E só dar uma adiantadinha nesse assunto, o resíduo como subproduto é uma coisa super aproveitável para diversas coisas. Energia, pequenos objetos de madeira, cama de animais, utensílios domésticos, cabo de ferramenta, e aí vai. Várias utilizações que a gente também vai ver. E se ele for classificado como rejeito, a gente tem algumas coisas para fazer com rejeito também. Mas geralmente a mais usual, com rejeito, que é um subproduto de um processo que não é aproveitável, que é um resíduo de um processo que não é aproveitável, da maior parte das vezes, o que a gente faz com rejeito de um processo produtivo? Saberia me dizer, Laila? Vou dar uma dica. Tem uma questão muito próxima à nossa querida rural, que é o destino principal de um rejeito. Vou repetir então, Laila. Estou fazendo uma pergunta que é a seguinte, estou adiantando até um pouco. O resíduo de um processo, ele pode se transformar em um subproduto ou um rejeito. Subprodutos são coisas que a gente pode aproveitar em outros processos. Rejeito é uma coisa que a gente não pode aproveitar e que ele é encaminhado para um ambiente que são essa é a pergunta. Qual é o ambiente de descarte de um rejeito? É o aterro sanitário? Muito bem. Por isso que eu falei que tem... A pergunta não foi muito boa. Estava me enrolando um pouco aqui, mas eu queria chegar nisso. O rejeito é aquilo que vai para o aterro, tá, Laila? Então ali o nosso querido ou odiado
lixão de seropédica, aterro sanitário de seropédica, né? Não vou entrar muito nessa controvérsia. Sabe que eu já ouvi falar muito mal, obviamente, daquele aterro sanitário de seropédica, como a gente ouve falar bem. Tem uns projetos, tem um projeto de recuperação de gases lá, que é muito bacana, saiu aí na televisão outro dia, que é até interessante. E há muito tempo eu estou querendo fazer isso e não deu ainda, que fazer uma visita no aterro sanitário ali de seropédica, para a gente formar opiniões, ouvir direitinho. Mas o aterro sanitário, ele é o grande recebedor dos rejeitos urbanos, principalmente, tá? Bom, acho que eu vou conseguir até tirar o fone aqui, ficar nas caixinhas, que é como eu mais gosto de dar aula, que o fone também começa a me incomodar um pouco. Bom, vamos lá. Então, todo processo madeireiro, ele vai gerar um tipo de resíduo, isso é inevitável. A gente não tem processos onde a gente utiliza a madeira 100%. Antes de falar desse assunto, deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre faço, vai. Você saberia me dizer, Laila, pensa em qualquer coisa que você use madeira, tá? E aí a gente vai chegar a ter situações onde a gente chega perto disso, mas onde eu uso a madeira e eu utilizo ela até o final, 100%. Ou seja, eu pego a madeira e fiz isso daqui e não sobrou nada. Você saberia me dizer uma situação onde eu uso a madeira e não tenho resíduo nenhum? Não, não sei dizer. Vamos lá, você já fez, obviamente, alguma fogueira, luau, ou usou madeira para queimar alguma coisa, Ah, sim, mas cozinhar? aí queima, né? E aí, o que você acha? Sobra alguma coisa? Sobra cinza, né? Por Muito bem, exemplo, no processo de queima vai sobrar aquela cinza ali, muito que bem. é um rejeito, né? Isso aí. Você sabe o que são as cinzas? É o material resultante da carbonização da madeira? Sim, mas que composto que é quimicamente as cinzas? As É a cinzas lignina, não, né? É a não, as lignina que cinzas está são os ali? compostos minerais que a madeira apresenta, tá? Alguns extrativos, alguma coisinha lá dentro da composição química que ela não é combustível. Então foi bom esse exemplo que a gente tratou aqui, porque alguém poderia falar assim, professor, quando eu queimo madeira numa lareira para aquecimento, ou para cozinhar alguma coisa no fogão a lenha, ou então para fazer uma fogueira que seja, eu consumo 100% da matéria-prima. Não, não consome. Você vai ter resíduos na forma de cinzas e você vai ter um subproduto gasoso também, que é um gás. Tá? Então eu tento convencer vocês que todo e qualquer processo que consome madeira, ele vai ter resíduos. Tá bom? Bom, vamos lá. Isso daqui que está aparecendo na imagem aí para você, Laila, para vocês, é uma questão interessante, principalmente quando a gente vai discutir as possibilidades de uso da madeira, de aproveitamento racional de um resíduo de madeira, que é o emprego da madeira associada a outro tipo de material. Então, na indústria da construção civil, na indústria moveleira, na indústria de pisos de madeira, na indústria de ferramentas, cabos de ferramenta, pequenos objetos, na indústria de utensílios, em diversos segmentos de produtos madeireiros, nós vamos ter essa situação da madeira sendo utilizada junto de outro material. Então, o que está aparecendo aí é um exemplo da madeira utilizando como elementos de ligação, elementos metálicos que eu acredito que todos vocês conheçam, que são pregos e parafusos, por exemplo. Já pregou um prego numa peça de madeira, Laila, ou não?
Já preguei já. Já parafusou também algum parafuso em madeira? Já, aquele parafuso que não. Como é que fala? É, Isso é de porta, né? Que você só parafusa. tem vários tipos de parafuso, etc. Mas não sei se você lembra da disciplina, foi o período passado que alguém falou que nunca tinha usado uma chave de fenda na vida, uma coisa assim. Eu falei, caramba, tem gente aí Acho que que foi. Alguém comentou que nunca tinha não visto, nunca foi. tinha usado. Lixa, lembra que eu falei? Acho que de lixa, né? Todo É, mundo já lixou uma peça de madeira para ver um resíduozinho pó, né? A gente vai discutir isso. Aí alguém falou, não, nunca. Eu falei, caramba, essa geração aí de vocês é complicada. Nunca lixou uma madeira. Você já lixou uma peça de madeira? já lixei. Então tá bom, então tá começando bem aqui, Laio. Bom, Aqui então em casa a assim. gente é igual o Pereirão. Muito A bem. gente já tem que, às vezes, meter a mão para fazer, né? Isso aí, tudo bem. Bom, vamos lá. Então, isso que está na tela aí, na área de resíduos, a gente contextualiza de uma forma mais ampla, né? Então, quando a gente vislumbra possibilidades de aproveitar peças de madeira, a gente tem que saber se ela tem só madeira ou se ela tem algum outro tipo de material junto. Elementos de ligação metálicos, tintas e vernizes, produto de. Vai aparecer algumas coisas nesse sentido também. Produtos preservativos de madeira. Então, vale uma certa regra que é a seguinte: na hora da gente ter uma utilização racional de um resíduo de madeira, se ele for só madeira, muito melhor, mais facilmente eu vou aproveitá-lo, transformá-lo em alguma coisa, utilizar como energia, fazer um briquete, fazer um subproduto, um pequeno objeto, uma peça de artesanato, etc. Se ele for só madeira. Se junto desse resíduo eu tiver prego, parafuso, tinta, verniz, composto de preservação, que mais? Alguns resíduos plásticos, eventualmente, eu complico muito a nossa possibilidade de aproveitamento. Falei de plástico, lembrei, não posso deixar de esquecer que isso foi legal no período passado. Eu tenho no material aqui disponível para o nosso curso emergencial, virtual, online, digital, etc. Eu tenho umas imagens e uns vídeos muito bacana de uma empresa que nós visitamos, foi 2019, que chama Chacovaco, que é uma empresa que trabalha com resíduos de madeira do Rio de Janeiro, fica em Caxias, e ela produz biomassa, que é um combustível para várias indústrias. Não sei se vocês conhecem aquela indústria de sabão em pó, Barra, tem uma linha de produtos aí, Barra, eu acho que IP, tudo dessa indústria química, que é uma planta industrial que fica ali eu não sei bem se é Queimados, ali é perto do Arco Metropolitano. No mesmo dia a gente passou a manhã em Caxias, na unidade de produção de biomassa, e na parte da tarde, depois do almoço, a gente visitou essa indústria química de sabão, sabonete, detergente, etc., que ela consome 100% de matéria-prima para produção de energia para os seus maquinários. Ela consome resíduos de madeira, que são essa biomassa que a Chacovaco produz. Então eu tenho um material interessante sobre essas visitas, a gente foi 2 vezes lá já, que eu vou mostrar para vocês. E uma das preocupações que ele tem é justamente essa: separar desse processo de produção da biomassa todo e qualquer impregnante, entre eles metais, plásticos e principalmente metais e plásticos para a biomassa. Tá bom? Bom, então muitas vezes a madeira vai apresentar esses problemas, essas dificuldades, que os seus resíduos contêm outros materiais junto. Então, nessa introdução,
ao tema que a gente vai trabalhar, é importante essa observação. Muitas vezes os resíduos de madeira eles contêm outros materiais junto deles. Ok? Bom, vamos lá. Aqui aparece aquela questão de produtos químicos também impregnados dentro da madeira ou como forma de revestimento. Então a gente tem aí, a madeira possui a propriedade de absorver líquidos. Então, para quem é de fora do nosso curso aqui na engenharia florestal, as peças de madeira elas são porosas, né? Principalmente no contexto natural ainda. Então, uma peça de madeira que não foi revestida, não foi pintada, etc., ela possui poros, ela possui porosidade, ela absorve líquidos. Então, permite, com isso, algumas situações, entre elas, o aumento da sua suscetibilidade a micro-organismos que vão biodegradar a madeira. Tá? Então, o que a gente está vendo aí, ou por pincelamento, ou numa usina de tratamento de madeira, deixa eu usar aqui, estou até com saudade de usar minhas ferramentas, deixa eu... Não está muito visível, mas eu estou desenhando alguns quadradinhos aí, não sei se... deixar em branco. Então aqui, agora ficou melhor. Aqui e aqui são processos, um processo manual para pincelar uma peça de madeira, ou um processo mais industrial, que é colocar a madeira dentro de um autoclave. Aqui embaixo aqui é o autoclave, aqui tem um processo de tratamento por pressão. Colocar líquidos dentro das peças de madeira, aumentando a sua durabilidade, modificando o seu aspecto estético e sensorial, vamos dizer assim, e alterando suas características, né? Aqui tem uma informação interessante, também técnica, olha lá, que no processo de introdução dos líquidos, a madeira ela é muito mais permeável ou porosa na parte da madeira que a gente chama de... O que você está vendo aí? Lá e lá, você que é da florestal. Que parte da madeira que é mais facilmente tratável ou tratada? Cerne? Não, o alburno? Alburno. Então só sobrou alburno por eliminação. O alburno lá e lá. Você está enxergando essa imagem aqui? Deixa eu aumentar usando É muito pequenininha. Ferramentas aqui. Opa. Minhas ferramentas virtuais. Só um segundo que eu estou meio desacostumado. Vou precisar voltar. Bom, aumentou aí, né? Aumentou. Tá. Então aqui, olha, mas ficou um pouquinho fora de foco. Aqui a gente tem uma torinha, parece muito de eucalipto, onde ela passou por um processo de introdução por diferença de pressão de creosoto. Creosoto é um produto que deixa a madeira quase preta, tá? E olha só a parte que a gente chama de alburno, ela é impregnável com o creosoto, porque o cerne ele é muito menos poroso do que o alburno. Então essa é uma situação muito comum. Em algum momento da disciplina eu vou mostrar para vocês também. Não sei se você já viu isso, que a gente tem alguns moirões, moirão de cerca tratado, que ele recebeu tratamento só no alburno, e daí ele acaba ficando suscetível a cupim, fungo, etc., no cerne. Então ele fica oco. Eu tenho umas fotos disso. Então ele vai ficar, ou postes de madeira também, é bem comum isso. Ele vai para o tratamento, recebe um tratamento no alburno, o cerne, embora naturalmente seja o cerne mais resistente, na madeira tratada essa situação se inverte,
quando eu trato madeira quimicamente com produto, o alburno, logo após o tratamento, fica mais resistente porque ele recebe mais produto. Tudo bem, Laila? Deu para entender? Tá. Entendi, eu falei o cerne naquela hora justamente por isso, né? Por ter já extrativos, eu achei que seria uma parte mais fácil de receber o tratamento. Tá. Mas é ao contrário. É ao contrário, tá? Então vou repetir para você gravar, para ficar gravado para a eternidade aqui no YouTube, nossa nova realidade. Naturalmente, essa imagem aqui da esquerda é uma peça sem tratamento. Quando eu uso uma peça roliça de madeira, por exemplo, ou mesmo serrada, a porção que possui o cerne, ela é mais durável, ela é mais resistente, ela é mais densa, tem uma densidade maior. Então, naturalmente, uma peça de madeira possui o cerne muito mais resistente do que o alburno, que é uma porção tudo ao contrário, mais leve, menos densa, mais porosa, etc. Agora, quando eu trato a madeira, mudando aqui o mouse, com creosoto, com CCA, com isocianato, com sais, etc., vários processos e produtos para tratamento de madeira, o alburno vai receber mais produto químico e daí ele fica mais resistente. Eu inverto a situação, tá? Bom, uma informação muito importante também na área de resíduos, utilizando como plano de fundo essas situações que a gente está vendo aí. Madeira tratada com creosoto, em autoclave, um móvel de madeira, uma cadeira, que era, eu acho muito mais bonitinha aqui, madeira natural do que essas flores aqui de gosto duvidoso que fizeram, que pintaram a cadeira. Ou então um piso de madeira que recebeu um verniz, tá? Ou um produto que chama stain, que eu já vou falar dele. Então são situações assim, madeira mais produto, né? Preservativo, estético, né? Preservativo para preservar a madeira, verniz para impermeabilizar, talvez a cadeira ali seja mais fins estéticos também. Enfim, então eu tenho que me preocupar, depois de 20, 30, 40 anos que seja, a madeira ela não vai durar para sempre, né? Olha que legal, eu lembrei agora, né? Eu tive a oportunidade de visitar algumas obras de madeira na Europa que eram do século I. Século I são 2000 anos atrás. E deve ter coisa ainda mais antiga, ainda funcionando. A igreja de São Pedro, né, na praça, acho que é Praça de São Pedro, em Veneza, se não me engano, ela é por aí, é século I, II ou III, alguma coisa assim. Ela tem mais de 1000 anos, a igreja, tem sua estrutura em madeira, e lá eles usavam óleo de baleia, alguns corantes naturais, e a igreja está linda e maravilhosa até hoje, tá? Então, assim, num contexto, com esses exemplos que eu dei, uma obra em madeira ela pode ser quase durar a vida toda, mas não é o que normalmente acontece, né? Há uma controvérsia, uma discussão que vale essa discussão, vale a briga, eu compro a briga, que é o que dura mais, uma casa de madeira ou uma casa de alvenaria, né? Há quem defenda que a casa de madeira bem cuidada vai durar até mais. Mas vamos lá. No nosso dia a dia mais comum, dei o exemplo das caçambas que a gente encontra aí, de móveis que são descartados, de pisos que são reformados, de estruturas de madeira que são inutilizadas. A gente tem um grande volume também de madeira com esse tipo de produto, verniz, tinta, prego, parafuso, já falei, mas esse tipo de produtos líquidos que impregnam a madeira, ou superficialmente, ou dentro da sua composição, que vão levar, e aí que eu estou querendo chegar, deixa eu ver se é isso que aparece aqui, isso,
há dificuldades, preocupações, cuidados e problemas com resíduos de madeira tratada ou pintada ou revestida, tá? Principalmente numa opção que é uma opção muito usual de utilização energética do resíduo de madeira, essa opção ela é dificultada e a gente precisa tomar cuidado quando queima uma peça de madeira que é tratada quimicamente ou é pintada, envernizada e etc. Tá? Eu li há uns 2 anos atrás, dessa enxurrada de coisa que a gente recebe em WhatsApp, etc. Eu recebi uma chamadinha que tinha assim, jovens morrem fazendo fogueira de móveis de madeira, um negócio assim, queimaram alguns compensados, chapas e aglomerados, etc., que tinham na sua composição formaldeído. Quando você queima um painel de madeira, um compensado, chapas, até coisas que eu estou esquecendo de falar, mas a gente vai falar muito ao longo da disciplina, e a gente tem uma cola, um adesivo nessa madeira, ele gera um gás muito tóxico. Tá? E teve um acidente lá que parece que morreu gente, cheirando, inalando isso. Então, para esses usos energéticos dos resíduos florestais e madeireiros, a gente precisa se preocupar muito com esses impregnantes, revestimentos, etc. Tudo bem? Vamos lá, avançar aqui. Eu falei que são 33 imagens, mas olha só, que é 2 em 1, tá? Então deve ser umas 15, 20 imagens, porque essa aqui conta 2, ó, tem uma informaçãozinha aqui que aparece. Na verdade, aqui quando eu transformei para o PDF, para passar aqui na plataforma, duplica os slides. Bom, essa é uma informação também, já vamos fazer o link com a questão dos resíduos, mas muito bacana para os entusiastas e admiradores ou fãs do material madeira. E aí lembro mais uma vez do professor Francisco, meu orientador, que trabalhava com estruturas de madeira e que era assim uma figura imbatível, um árduo defensor do material madeira em comparação a outros materiais, mesmo porque ele é engenheiro civil, mas sempre trabalhou com madeira a vida toda. Bom, em comparação ao seu peso, a madeira é muito resistente. Quando está seca, livre de defeitos, a madeira pode ser tão ou mais resistente que o ferro ou outros materiais. Vírgula, tem uma condição para isso. Se considerarmos o que a gente chama de peso específico de uma peça ou resistência específica. Laila, eu vou escolher sempre você, ó, vou pegar no seu pé. Eu tenho você aqui. Eu acho que eu já toquei nesse assunto lá na disciplina de processamento também. O que é o peso de um material? O peso dele inclui todo ele, né? Oi? O peso dele vai incluir, por exemplo, a madeira, celulose, a lignina. Não, vamos lá. É uma coisa muito mais simples. O que define o peso de alguma coisa? Ó, tenho aqui um pequeno objeto de madeira. Isso aqui, para dizer a verdade, é bambu. Mas vamos lá. O que é o peso de um objeto? É a massa dele, né? É a massa e a atuação da força da gravidade. Da Lembra gravidade. lá? Né? Então, no espaço, isso aqui não pesa nada. Mas aqui, devido à força da gravidade, eu tenho uma massa fazendo peso aqui na minha mão. Concorda? Concorda ou não? Sim. Tá bom. E o que é, então, o peso específico? De onde é que vem essa palavra aí? Não sei se você já ouviu falar de consumo específico,
peso específico, tem uma variável que é o que a gente usa como se fosse densidade. Na verdade é um pouquinho diferente de densidade, mas a gente usa muitas vezes a densidade como sinônimo do que a gente chama de massa específica. Já ouviu esse termo também, massa específica? Já ouvi. E o que é a diferença, então, da variável peso da diferença do peso específico? A gente tira a quantidade de poros, seria isso? O peso dos poros? Não, mais ou menos. O peso específico é o peso em função de alguma coisa. Por exemplo, peso específico é sempre assim, gramas ou quilogramas barra volume, por exemplo. Então, peso específico, consumo específico ou qualquer variável específica é a variável principal em função de. Tá? Então, queria que vocês gravassem isso. Quando a gente fala massa específica, é a massa em função de alguma coisa. Geralmente, o que é mais usual é a massa em função do seu volume. Tá? Então, aqui nesse caso, na área de tecnologia da madeira, etc., na grande maioria das vezes vai ser massa em função de volume, peso em função do volume. Então, aqui, quando a gente chama de peso específico da madeira, é peso em função do seu volume. E aí é que a gente chega onde eu queria chegar. Professor, dá uma travada aqui para mim. Travou? Ah, peraí. Voltou. Voltou? Devagar. É minha conexão aqui que deu um sinalzinho mais ou menos. Voltou? Voltou. Beleza, vou repetir então. Estava falando que o peso específico é o peso em função do volume da madeira. Então, imagina se essa bolachinha aqui de madeira que eu tenho fosse de ferro. Ela ia ser mais resistente, né? Porém, ia ser muito mais pesada. Concorda comigo? Aham, concordo. Então, assim, quando eu trago essa informação que veio de alguma referência bibliográfica, devia ter até a referência aí, na área de construção civil, a madeira é um material que tem um excelente peso específico e tem alguns derivados de madeira, alguns compensados, tem um painel que chama LVL, que é Laminated Vinyl Lumber. Eles são materiais que têm os melhores pesos específicos em toda a gama de materiais da construção civil. Então é muito mais vantajoso usar madeira em determinadas estruturas, porque ela tem essa resistência muito grande em relação ao seu peso. É um material que gera grandes resistências mesmo sendo leve, tá bom? Bom, o que isso tem a ver com os resíduos? Olha, tem um exemplo aqui, eu vou tentar aumentar, que é uma coisa muito comum nos Estados Unidos. Você já viu um filme lá que chama As Pontes de Madison? Nunca assisti. É um filme famoso aí. E Madison, é até engraçado, Madison tem um grande laboratório madeireiro, que é o FPL, chama Forest Products Laboratory, que é do governo norte-americano. Tem vários professores, tem um colega nosso, Espírito Santo, que acabou de voltar de lá em 2018, 2019, ficou lá 2 anos. E o pessoal que eu trabalhei lá em São Carlos tinha um convênio, fazia muita coisa com esse laboratório de Madison. Bom, e tem o filme As Pontes de Madison, que é um romance famoso, acho que ganhou o Oscar, que aparece muitos dessas pontes que não são pontes comuns no Brasil. O que você está vendo aí é uma ponte de madeira, pode passar carro aí, pode passar muita coisa. E lá nos Estados Unidos é comum essas pontes serem cobertas, tá vendo? Então a ponte, ela é coberta, uma pontezinha de madeira coberta. No Brasil, eu não sei se eu conheço alguma, acho que não, mas é uma coisa que vem muito do Canadá, Estados Unidos, etc.
E essa ponte, olha lá, a estrutura dela, toda em madeira, a estrutura de cobertura, ela está sinalizando ali, ela está entortando, tá vendo? Parece que está tendendo a cair, alguma coisa assim. Então, a madeira, na construção civil, ela traz essa característica também, ela indica um provável defeito. Então vamos ler a informação ali. Por mais durável que uma construção seja, um produto de madeira seja, ele irá ser substituído ou transformado em resíduo. Daí eu ponho assim, sempre isso acontece? Ponto de interrogação. A gente vai amadurecer muito essa ideia do que pode ser feito ou não, tá? E aí eu acho que o resíduo não está nem bem empregado nessa frase. Seria legal a palavra rejeito, ou seja, aquela condição que não dá para fazer mais nada. Então a madeira dificilmente, muito dificilmente, ela vai se tornar um rejeito, tá? Eu vou tentar provar para vocês ao longo desse curso, dessa disciplina, desse conjunto de informações, que praticamente sempre a gente tem alguma alternativa interessante, às vezes muito economicamente interessante, a se fazer com resíduo de madeira. Tudo bem? Vamos lá. Deixa eu fazer mais um check aqui. Tá, eu vou tentar ir até a metade hoje, tá bom, Laila? Eu tenho, acho que você já passou por isso, né? O período passado, eu tenho evitado ficar 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, principalmente na frente do computador. Tem um desgaste, sabe, acabado dessas aulas, e para vocês também ninguém merece, né? Então vamos até mais alguns slides, até metade. Bom, a madeira na construção civil, esse também é uma imagem pouco usual no Brasil, né? Ou quase nada, né? Então, principalmente nessa condição aqui, cheia de neve em cima, até poderia ser, né? O tempo está tão louco que alguns invernos aí tem nevado no Brasil, em algumas cidades específicas do sul, mas é uma condição muito mais comum em outros países, né? A madeira em climas muito frios. Então, esses países que usam a madeira mais e melhor do que a gente, principalmente tratando-se de construção civil, casas, etc., a gente tem muita madeira sendo empregada devido também à sua condição de isolante, né? Isolante térmico, acústico, ela traz um grau de conforto muito grande. Então a madeira pode ser muito empregada nesse sentido. Aqui uma construção mais rústica de madeira, nessa foto poderia ser melhorada, mas eu peguei essa foto em função de ser uma casa construída em madeira roliça, costaneiras, já concebida com bastante resíduo. E nessa imagem aqui, eu tento mostrar para vocês, deixa eu melhorar o foco, fica muito grande e sai de foco. Mas nessa imagem a gente tem uma chapa de lascazinhas de madeira, que é uma chapa isolante utilizada na construção civil, que pode e deveria ser muito mais fabricada a partir de subprodutos da serraria, subprodutos madeireiros. É uma chapa de resíduos, tá? Muito interessante para fins de isolamento térmico ou na construção civil. Peraí, besteira aqui. Isso aqui. Então a madeira, ela pode e deve, como eu falei, ser bastante utilizada na construção civil como material isolante, e a gente pode utilizar para esses painéis isolantes resíduos de outros processos ou materiais com pouco apelo estético, tá? Então sobrou uma madeira que eu não posso usar de forma alguma, então ela pode ser utilizada ali como material isolante. Então, não só em função disso, obviamente, mas a gente tem um uso muito grande de madeira em outros países em função das suas características de isolamento também, tá bom? Bom, vamos lá. Esse é bacana e dá pra gente falar bastante coisa sobre isso.
e acredito que todos vocês estão aqui assistindo ao vivo ou na gravação já tenham visto madeira pegar fogo. Então, assim, a madeira até possui alguns produtos possíveis de serem utilizados na madeira que diminuem a sua combustibilidade. Entre eles, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, a gente tem esse produto aqui, passou batido, exatamente a foto dele, que é o Osmocolor. Osmocolor é um stain, é um produto, aqui na tela, é um produto mais moderno, substituto do verniz em muitas situações, e tem dois nomes comerciais que são os maiores fabricantes, é o Osmocolor da Montana Química e tem o Polystain, que é da Saerlac. Esses produtos, eles mudam a cor da madeira, eles protegem a madeira em relação à umidade, eles têm fungicidas e inseticidas na sua composição e eles diminuem a combustibilidade da madeira ou a inflamabilidade, que é essa característica que eu vou falar um pouquinho agora, que é a madeira pega fogo. Então, muitas vezes a gente fica com essa sensação óbvia e clara que uma construção de madeira, uma janela, uma porta, etc., ela vai pegar fogo muito mais facilmente que uma porta de ferro, de plástico ou mesmo uma parede de alvenaria e etc. E isso, na maioria das vezes, está certo. A madeira vai pegar fogo mais facilmente que a alvenaria, tá? Embora eu tenha produtos que baixem esse risco. A madeira ela é estável dimensionalmente em relação a mudanças de temperatura, ela pega fogo, seu resíduo também pega fogo, o que leva a nós, seres humanos, meros mortais, termos vantagens e desvantagens relacionadas a isso. Qual seria, Laila, na sua opinião, uma vantagem de um resíduo de madeira pegar fogo? O que você acha? Eu acho que, por exemplo, às vezes tem empresas que não conseguem fazer o descarte do produto e aí eles optam pela incineração, que fala? Incineração, pode ser. Então, acho que pode ser falar tipo também assim, tacar reduzir fogo. aquele volume. Você já viu esse termo, tacar fogo? É mais fácil. Pode ser. Então vai lá e taca fogo. E você tem razão, né? Lembra? Acho que eu falei isso numa aulinha de processamento lá. Então essas serrarias que jogam fogo, botam fogo nos seus resíduos, obviamente eu nunca vou defender isso. Tem severos impactos ambientais negativos ao ar, ao solo, aos trabalhadores, à salubridade dos funcionários, etc. Mas tem uma mínima vantagem que é você diminuir o volume daquele material, né? Agora, você poderia ter me respondido também, não, professor, eu posso gerar energia com resíduo, né, de madeira, eu posso jogar isso numa caldeira de biomassa, eu posso utilizar para cocção de alimentos, que é o tal do fogão a lenha, eu posso usar uma lareira para aquecimento de uma região fria, para conforto térmico da casa. Então, o fato da madeira e o fato dos seus resíduos pegarem fogo tem uma série de vantagens. Agora, quais as desvantagens, né? Não vou te perguntar, vou te dar uma foto. Mas as desvantagens são essas, né? Que muitas vezes os donos de serraria, marcenaria, nós mesmos em ambiente
doméstico, etc., podemos fazer coisas parecidas com essa, que é botar fogo para se livrar do problema, né? Então a gente gera um impacto ambiental grande, às vezes muito significativo. Eu lembro recentemente, saiu no Jornal Nacional, assim, horário nobre na televisão, a poluição do ar da cidade de Cuiabá, que é uma cidade que é rodeada por serrarias, e que essa prática ruim de tacar fogo nos resíduos estava impactando o clima da cidade, né? A qualidade do ar, a temperatura. Então tem uma série de desvantagens. Então a gente tem que, obviamente, procurar os aspectos positivos da madeira pegar fogo, do seu resíduo pegar fogo, que são, na maior parte das vezes, vinculados aos aproveitamentos energéticos disso, a geração de energia. Tá bom? Bom, vamos lá. A gente vai terminar nesse último aqui, lá, essa última situação, e nós vamos com muita calma, até porque no formato online a gente vai ter uma folga um pouco maior, talvez. A gente leve até um pouco mais da metade, aí você vai ver a dinâmica que a gente vai conversando sobre o trabalho, terminando o assunto teórico. É uma dinâmica que eu gosto da disciplina, que o pessoal tem gostado também. Bom, a madeira absorve choques, vibrações, melhor que outros materiais com os quais compete. Tem alguns exemplos disso aí, que são cabos de ferramenta, utensílios, raquete de frescobol. Por isso a madeira é perfeita para construir dormentes, cabos, raquetes, escadas, piso e outros. Né? Deixa eu ver qual é a informação dessa. Não tem. A informação geralmente que aparece no meio aqui. Então esse é um mercado muito interessante mesmo para resíduos. Então cabo de vassoura, um cabo de martelo, cabo de utensílios domésticos, como esses aqui abaixo à direita, raquetes de frescobol, montagens através de painéis, etc. A gente consegue introduzir nesse tipo de produto resíduos que a gente chama de pedaços. Tem uma classificação que eu gostaria de dar ou a semana que vem, no máximo na próxima, que a gente fala das classificações técnicas dos resíduos, né? Eles podem ser classificados quanto à forma, quanto à dimensão, quanto ao uso final, quanto à origem. A gente vai discutir um pouquinho dessa bibliografia mais técnica e até mais acadêmica da classificação dos resíduos. Mas um dos contextos quanto às dimensões, não, ao formato, uma das classificações que diz respeito ao formato, tem uma parte dos resíduos que a gente chama aí são pedaços. O que são pedaços de madeira? Não são serragens, não são lascas, não é pó, não é casca, não é costaneira, mas são pequenos pedaços de madeira, são peças de estopo, refilo, cortes para se fazer um móvel, e que sobram realmente pedaços de madeira. Com esses pedaços de madeira é possível a gente encaminhar, claro, se ele tiver um certo tamanho, uma certa dimensão possível, para se fazer coisas como essa. Então, por exemplo, perfeitamente possível fazer cabo de vassoura a partir de rolo resto de laminação, fazer cabo de martelo a partir do refilo de uma peça de madeira serrada. E essas amarrações, esses links, a gente vai trabalhar mais. Mas principalmente aqui os cabos de ferramenta, os cabos de utensílios domésticos, dessas facas para churrasco, etc., eles podem ser caracterizados como pequenos objetos de madeira com grande valor agregado, com uma indústria que pode consumir isso de uma forma muito inteligente, usufruindo então de uma boa relação entre oferta e demanda. Então eu vou terminando essa aula de hoje aqui, Laila, deixando aqui para a gente amadurecer bastante nas próximas aulas, também dentro da disciplina de resíduos, o que a gente chama de relação oferta e demanda.
Eu sinto muita falta aqui do quadro de aula, né? Acho que você já me ouviu reclamar disso lá na aula de processamento. Eu gosto de desenhar, rabiscar com giz ali na lousa, no quadro. E eu nem gosto muito daqueles quadros branco, não. Lá nunca funciona, a caneta não funciona, ou então eu vou apagar, fica manchado. Então, lá na sala de aula que eu projetei ali no laboratório, eu falei, não, eu quero um quadro de giz. Ah, mas o giz dá alergia, não faz mal. Esse quadro branco nunca funciona. Mas, enfim, aí eu lembro que eu sempre desenho duas engrenagens, assim, que são as engrenagens da oferta e a engrenagem da demanda. Para encaixar essas duas engrenagens bem, como eu estou fazendo aqui, tá? Para elas trabalharem bem encaixadas, é muito difícil. E essas engrenagens da oferta e da demanda dos resíduos é uma engrenagem, é uma junção muito importante para eu ter sucesso na área de resíduos madeireiros. Vou dar um exemplo. Eu quero implantar uma grande fábrica de briquetes de casca de eucalipto e pinos ali em Seropédica, porque é uma área que eu consigo montar uma indústria, que um terreno não vai ser tão caro, eu vou vender todos esses briquetes no Rio de Janeiro, vou ganhar muito dinheiro, enfim. Tá, então aí eu tenho uma boa demanda, eu moro perto de um grande centro urbano, eu vou vender para padaria, para olaria, para lareira, para aquecimento, para gerar energia, como biomassa também. Então eu tenho uma demanda muito grande. Agora eu tenho oferta de matéria-prima, eu vou ter casca disponível a um baixo custo e etc. Então essa relação de oferta e demanda, ela tem vários fatores para que elas funcionem bem interligadas, essas duas engrenagens. E esses fatores a gente vai discutir ao longo do curso. Por exemplo, a distância que o resíduo fica da fábrica. Ah, não, eu montei uma fábrica de briquetes, só que eu tenho que buscar casca de eucalipto a 400 km de distância. Vai ficar caro, vai ficar inviável e minha fábrica não vai ter sucesso. Então, encaixar oferta e demanda é muito importante na área de gestão e aproveitamento de resíduos, e tem vários fatores a serem estudados. E aí eu começo a lembrar, porque eu não vou lembrar tudo de cabeça, alguns fatores que vocês vão discutir na apresentação do trabalho. O que você vai me dizer, que você pode me dizer, estou fingindo lá na última aula de apresentação, o que você pode me dizer sobre a relação oferta-demanda que você trabalhou? Esse resíduo que você utilizou tem bastante oferta? Ah, professor, eu peguei então uma peça de um móvel descartado aqui na minha rua, numa caçamba de uma reforma que teve. Tá, legal, mas você tem um caminhão disso daí por mês ou por semana? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então são fatores aí muito superficiais ainda que a gente vai trabalhar para um bom sistema de gerenciamento, aproveitamento de resíduos para ter sucesso. E é por aí que a gente vai caminhar para a apresentação, o final do trabalho. Bom, Laila, eu comecei a falar disso porque eu vi que eu não ia terminar hoje mesmo. A gente está mais ou menos na metade dessa introdução e a gente continua na semana que vem, tá bom? Tá bom, professor. Ou você quer ir hoje até às 5 horas? Posso ficar falando aqui até às 5 horas da tarde? Eu tenho aula agora às 3. Ah, você tem aula às 3? Não tava. Então dá um tempinho de tomar um café, tá bom, Laila? Olha, tá bom. Eu sou muito aberto a isso, tá? Eu não vou confessar assim, eu não gosto de dar aula para uma pessoa só, 2 ou 3, né? Eu gosto quando a turminha tenha no mínimo aí umas 7, 8 pessoas, né? Para ficar fazendo as perguntas, provocando. Eu vou conduzir da melhor forma possível, espero que o Júnior consiga vir aí, afinar aí o início do curso, mas você pode também dar sugestões, a gente pode passar mais coisa para você estudar sozinho e tirar dúvida, tá bom? A gente pode adequar aí o formato a você estar aqui ou sozinho ou com mais só um colega na aula, a gente vai conduzindo da melhor forma possível nessa loucura toda que a gente está vivendo, tá bom, Laila?
Tá bom, professor. Para mim foi tranquilo assistir a aula. Tá bom. Se o senhor também tiver alguma dificuldade em estar dando a aula, pode me passar o material, eu leio, e aí, Tá. por exemplo, para não precisar repor, sabe? Igual você tinha falado que talvez hoje não conseguiria dar. É, Aí ia ter me passado o material e eu lia, e aí na próxima aula a gente só discutia, assim, para não ter que perder o tempo repassando tudo, entendeu? perfeito. Eu vou parar de gravar agora, tá?